Deuteronômio 6, de 4 a 8, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, ou tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. Vamos juntos do 6 ao 8. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás Pai, te agradecemos por tua palavra, e agora pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender a urgência de manifestar a tua palavra para as crianças, Senhor. Obrigado pelo trabalho que o Ministério Infantil tem feito em nossa igreja. Te louvamos por todo o crescimento que o Senhor nos deu até agora. E rogamos que o Senhor nos amplie a visão e que o Senhor a cada dia nos ajude a aperfeiçoar o trabalho tão importante com as crianças, Pai. Obrigado por este dia específico, especialmente separado para falar deste trabalho. E pedimos que a tua palavra nos oriente agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a Bíblia, aqui a igreja instrua crianças, mas há orientações diretas na Bíblia a que os pais instruam as crianças. E nós instruímos as crianças como igreja, tendo como fundamento o que a Bíblia nos mostra da importância das crianças. Esse é o fundamento. Deixai vir a mim as crianças. E aí ensinamos as crianças a palavra de Deus. Mas note que o ponto da instrução da criança deve começar em casa. E esse texto fala para a família. Vocês vão falar da palavra de Deus na casa de vocês. Vocês vão falar isso para os seus filhos, quando estiverem assentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, e vão amarrar como sinal na mão, com uma faixa na testa, ou seja, vocês não podem deixar esta mensagem passar de forma desapercebida. E a gente sabe que essa é uma tarefa dificílima. Dificílima porque tem várias demandas no dia, aqui e ali, que vão roubando tempo de falar de Cristo Jesus para as crianças. Bem, mas o fato é que nós sabemos que é na infância que a maioria começou a compreender as questões do Evangelho, as questões do Reino de Deus. Quando criança, levanta aí, Senhor, das mãos. Bastante gente, pode baixar. É fato, meus irmãos, que o coração da criança é um coração que está aberto, que está receptivo como uma esponja. Mas não só receptivo para o Evangelho, mas receptivo também para outras coisas lá fora.
E nós temos uma responsabilidade muito grande de falar para as crianças, não é? Na pastoral do Ministério Infantil que você tem aí no seu boletim, cita Romanos capítulo 10, verso 10, que diz que com o coração é que se crê. E a criança tem essa capacidade mesmo, dada pelo Espírito, de crer de todo o coração com aquilo que a gente fala para essa criança. E nós temos essa responsabilidade grandiosa. Nós temos vários exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que se converteram em Deus e começaram a ser bênção no reino de Deus. E aí na pastoral você tem o exemplo de Amy Carmichael, que é uma mulher que se converte a Jesus. Nós temos aí uma dificuldade na fonte, que não foi a mesma, né? Por isso está desconfigurado aí. Ok, mas não tem problema. Amy Carmichael disse o seguinte: até os pequeninos podem crer no Filho de Deus e recebê-lo como Salvador. Essa mulher tem uma história muito interessante, porque ela vem de uma família de olhos claros e cabelos claros. E Amy Carmichael, ela nasce nessa família com olhos escuros e cabelos escuros. E ela nunca entendeu por quê. Ela fez uma oração quando criança: Senhor, que eu amanheça com os olhos azuis. E quando chegou de manhã, meus irmãos, ela olhou no espelho, imagine que surpresa, não estavam azuis. Deus não atendeu a oração de uma criança. Olha só. Lá na frente ela recebe um chamado missionário. E o chamado missionário, meus irmãos, era exatamente para aqueles campos onde as mulheres tinham as feições, a cor de cabelo, a cor dos olhos que Amy tinha. As indianas têm essa coloração de cabelo e de olhos. E ela começa agora a compreender que Deus havia feito para aquela obra. E ela começa a falar de Jesus. E ela conta a história dela, que ela consegue frequentar reuniões de mulheres indianas, manchando a sua pele com o pó de café. E ela fica com a coloração assim, muito semelhante. E ela põe todos aqueles trajes, aquelas roupas, e ninguém percebe. Ela jamais conseguiria fazer naquela época isso com seus olhos. Mas os olhos dela, amendoados que eram, não é? Conseguiam disfarçar-se no meio daquelas mulheres. E ela foi muito usada por Deus. E ela diz: até os pequeninos podem crer. Essa mulher compreende as verdades a partir do Evangelho, a partir dos 5 anos de idade, depois aos 8, e começa a crescer ali na fé e no conhecimento. Bem, houve alguém que disse do Evangelho para ela: quais são os perigos que hoje nossas crianças enfrentam? Eu quero trazer alguns apenas aqui. São centenas, milhares de perigos, mas eu quero trazer alguns apenas para que os irmãos compreendam como nós estamos minados. Quais são os perigos mais evidentes hoje para as crianças? Tive contato, por exemplo, com um livro chamado Máquina de Brincar. Esse livro xinga a Deus e chama o diabo de amigo. É esse o conteúdo do livro. O conteúdo é que a criança conversa com Satanás como se ele fosse um amigo. Essa cartilha chegou a ser recomendada em escolas. O autor, satanista. E a gente precisa prestar muita atenção no que chega na bolsa da criança quando ela chega em casa. Disse um tempo atrás sobre um filme chamado A Loja de Suicídios. E o filme A Loja de Suicídios diz o seguinte: se a sua vida é um fracasso, a sua morte pode ser um sucesso. É um desenho animado. Está aí na internet para qualquer criança acessar. E a gente precisa prestar muita atenção nisso. Tem uma nova série do Netflix que entrou agora em setembro no ar, chamada Big Mode. Essa série, ela é um desenho animado, mas se você olhar na classificação é 16 anos.
é uma série pornográfica, cheia de pedofilia, cheia de erotização infantil, e que tem cenas diabólicas. E às vezes você dá o controle na mão da criança e não sabe o que ela está assistindo. As crianças estão assistindo isso. Vão para as escolas e na hora do recreio acessam esse tipo de série. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós tivemos recentemente a famigerada exposição do Museu de Artes Modernas e aquela promovida pelo Santander. Já está aí em voga, todos conhecem, não trouxe nenhuma foto porque seria ofensivo. Seria ofensivo. Qualquer imagem que eu trouxesse e colocasse aqui seria ofensiva a nós. Então eu preferi trazer apenas a legenda. Qualquer um aqui, talvez a grande maioria, teve o desprazer de topar com alguma daquelas cenas, aquelas fotos, que crianças estavam assistindo. E lá no museu chamado de arte moderna, é a arte do inimigo, né? De minar. Criança tocando em homem nu. Meus irmãos, isso é uma tragédia. Isso é a volta, é o retorno ao filho de Noé, de Cã, que zomba da nudez de seu pai e que não tem o menor respeito à nudez alheia. Agora esse tipo de sensualidade não só está na Sapucaí, mas agora está nos centros de arte e as crianças podem ter acesso tátil a isso. Isso é uma tragédia. E tem também a tão conhecida já ideologia de gênero. Eu trouxe aqui uma tirinha da história, de uma das historinhas da Turma da Mônica, para que você compreenda. E eu quero ler aqui para vocês, diz o seguinte, é um Papai Noel entregando presentes, e ele diz o seguinte, estou entregando os presentes, e vocês? E o Cascão, acho que é o nome dele, diz o seguinte, nós viemos trazer o presente do Cebolinha, já que você não ia trazer. Aí, ele pergunta, e por que eu não traria? A Mônica diz o seguinte, porque a gente descobriu que ele quer uma boneca. Cebolinha quer uma boneca. Aí o Cascão diz, e as pessoas podem achar isso estranho. Aí o Papai Noel, um homem experiente, ali cabelos brancos, diz o seguinte, não tem nada de estranho. As crianças podem brincar com qualquer brinquedo, e se algumas pessoas acham isso estranho, sinto muito por elas. O que é isso? Ideologia de gênero. Quer dizer que o menino pode brincar com boneca? Lançaram uma boneca agora, recentemente, eu não sei se é um boneco ou se é uma boneca, é um boneco, que vem com órgão genital, mas vestido de menina. Órgão genital masculino, quero dizer. Ok? Nem boneco, homem, vem discernindo o sexo do boneco. Pode pegar qualquer boneco, menino, ok? Você não vai encontrar ali definição alguma, porque boneco é boneco. Mas esse está definido. Ele tem um órgão genital masculino e tem a roupa de menina, tiara, essas coisas todas. E a criança recebe, por exemplo, num grande pacote de presente, vai abrindo, e você deixa a criança brincar. E lá para 2 meses depois, você pega aquele boneco ali e vê. Mas a criança já viu, já brincou, e a criança já compreendeu de alguma maneira que o menino pode usar roupas de menino. Meus irmãos, Satanás está investindo pesado contra as crianças. E nós precisamos estar atentos às crianças da nossa casa, às crianças da nossa igreja. E eu trago aqui algumas expectativas sobre a igreja e sobre a família. E eu quero lançar mão aqui de orientações diretas do pastor Jader Borges, que é um homem que tem trabalhado com crianças muito diretamente, com ministério infantil de uma maneira muito extraordinária, muito efetiva. E ele aponta algumas coisas do que nós esperamos das crianças diante da igreja e também diante da família. O que nós esperamos da família e da igreja. Primeira coisa, pregação expositiva.
O que é isso? Pregar todo o conselho de Deus na igreja, livro a livro, verso a verso, capítulo a capítulo. Assim as pessoas não serão furtadas de conhecer o que diz a Escritura. Então, a igreja precisa pregar para os pais, para que os pais saibam pregar em casa. Amém, gente? Está ligado aqui? Fica ligado comigo aqui. Distrai agora não. Pregação expositiva. Segundo, líderes voltados para as crianças. Temos lutado tanto, meus irmãos, e o Ministério Infantil sabe o quanto é duro e penoso conseguir pessoas que estejam habilitadas, disponíveis e dispostas para trabalhar com criança, porque criança dá trabalho, mas é uma bênção. Quem trabalha no Ministério Infantil, levanta a mão aí. Trabalha no Ministério Infantil. Algumas pessoas, olha, Deus abençoe a todas vocês, a todos que trabalham nesse ministério. E vou dizer uma coisa que a primeira vez que eu disse aqui soou estranho, mas vou dizer de novo, porque eu tenho absoluta convicção do que eu estou dizendo. O Ministério Infantil precisa de homens, porque Ministério Infantil não é coisa de mulher, é coisa de vocação, e tem homem que tem vocação com criança. E aí tem pai, tem mãe que vai dizer o seguinte: se for algum homem para o Ministério Infantil, eu não levo minha menina nem meu menino. Meu irmão, pedofilia tem de homem, tem de mulher e tem em todo lugar. Não fique achando que só homem que é pedófilo, porque não é. Você compreende? É importante que a gente saiba disso. E louvado seja Deus, porque na igreja, embora tenham aí, aqui e ali, quem sabe alguém que precisa de regeneração, a gente confia e espera que sejam crentes em Jesus. Os meninos da igreja precisam de referência masculina. E se você é homem, tem entendimento de que o Senhor te deu habilidade com criança, que não é o meu caso, você deve trabalhar no Ministério Infantil também. Tipo o tio Rony, assim, tio Rony tem um jeitão com criança, Isaac vai se dar bem. A gente precisa compreender, meus irmãos, que as crianças precisam de referências masculinas. Os meninos vão para a escola, são liderados por mulheres. Vêm para a igreja, são liderados nas classes por mulheres. Vão fazer qualquer atividade, são orientados por mulheres. Passam o dia todo com as mães, com as mulheres. E os homens chegam 10 horas da noite em casa, às vezes, alguns casos. Ou quando chegam mais cedo, vão fazer outras coisas. Fica sem referência masculina na vida desse menino. A igreja precisa repensar um pouco isso. Não estou dizendo, meus irmãos, que o trabalho das mulheres é ineficiente e é ruim. É excelente e de altíssima qualidade, de alto nível. Estou dizendo que a gente precisa de um equilíbrio. Compreende isso, meus irmãos? Eu sei que muitos não entendem isso, mas é uma verdade. É importante que a gente saiba disso. Mulheres piedosas que ensinem a palavra de Deus. Mulheres que instruam as crianças. Boa EBD, ou seja, uma escola bíblica dominical que fale da palavra. E nós temos selecionado, meus irmãos, literatura que fale de Cristo, que fale do Evangelho, que não fale só de Davi nem de Moisés, mas que aponte tudo para Jesus Cristo. Isso é importante que a criança aprenda isso. Amizades crentes. Quarta-feira próxima, as crianças da igreja estarão envolvidas aqui, recebendo uma programação voltada só para elas. Quinta-feira, próxima quinta, vai ter pula-pula? Não vai ter pula-pula. Sabe por quê? Porque o pula-pula fica uma fila enorme de crianças para brincar no pula-pula. Elas não conversam, elas não interagem, só querem o pula-pula. A gente vai fazer um teste. O Ministério Infantil propôs: nós não vamos botar pula-pula, vamos fazer brincadeiras que interajam a criança com a outra. Amém, gente? Por quê? Precisa desenvolver a amizade cristã entre as crianças. Isso é importante. Quando eu vou à porta, eu só não cumprimento a criança se eu não enxergá-la, porque tem criança que passa por trás, por frente, igual um foguete. Mas se estiver por perto, eu dou um abraço na criança, converso com a criança, porque é importante que a gente fale com as crianças.
Criança é gente também, e a igreja precisa olhar para as crianças. Os recepcionistas da igreja estão orientados a receber as crianças, porque às vezes fala o pai, a mãe, e a criança passa direto. Não, precisa orientar, precisa também falar com as crianças. E classe para os pais. A igreja precisa oferecer classe para os pais. Esse ano nós já fizemos uma classe aqui para os pais. Não sei quantos participaram da classe. Nós já fizemos aqui uma classe. Temos classe para as mulheres também, orientada, voltada somente para as mulheres, em assuntos de mulheres, aos domingos, 18h30. Também uma classe de homens que tem acontecido no módulo Pastores da Família. Ou seja, meus irmãos, precisamos orientar os pais a que sejam segundo o coração de Deus. Mas o que se espera dos pais? Oração. Em primeiro lugar, nós precisamos orar por nossos filhos. Orar por eles. Em segundo lugar, acompanhar na escola, nas amizades e na rede social. É incrível como o pai e a mãe hoje têm que respeitar a privacidade do filho. Meu irmão, minha irmã, filho não tem privacidade. Se está debaixo do teu teto, como diriam os antigos, comendo teu angu, tem que dar todas as senhas e a chave de todas as portas. Porque ele ainda está na categoria de filho, e ele não manda em nada, só se não estiver em sua casa. Você pode cobrar isso, eu quero saber o que você está vendo, e você pode acessar sim, o celular dele, o smartphone, o laptop, seja o que for, acompanhar. Você precisa ter a senha de tudo, e discernir também com que idade uma criança pode fazer parte de uma rede social. Que o que a gente vê de criança fazendo parte em rede social não está no gibi. Meus irmãos, quanta tragédia acontece por causa disso. Os pais acham bonitinho. Tempo de qualidade. Precisa ter tempo de qualidade. Precisa perguntar à criança aí, está tudo bem? Está tudo bem na escola? Aconteceu alguma coisa lá na sua escola? Tem que perguntar. Anteontem a Zaf voltou da escola porque estava com um problema no pescoço. Chorou, estava com dor e tal. Eu perguntei, aconteceu alguma coisa lá? Ele disse, aula de matemática, agora entrou divisão com 3 números. Eu falei, pegou pesado, aí dói o pescoço. Por que uma criança chora quando volta da escola, gente? Você está entendendo? Escola é lugar de criança que gosta de brincar, de rir, de correr para lá e para cá. Tem que ter um fundamento. Tá certo? É claro que às vezes é uma dor física normal. Mas às vezes é um sintoma que a criança está apresentando, que ela quer fugir dali, porque alguma coisa aconteceu. Aí você fala, para de bobeira, menino, vai. E de repente está sofrendo alguma coisa na escola que você não sabe. Tá certo? É importante que a gente saiba disso. Tempo de qualidade, leitura e estudos bíblicos, estude a palavra, estude a Bíblia, estude a lição da EBD. Pais, em nome de Jesus, tragam seus filhos à escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, uma vez por semana. Tem pai que se o filho faltar uma vez na escola, ele quer a matéria, ele quer tudo. Mas às vezes o filho não vem na escola dominical, tem uma semana, tem 2, tem 3, uma vez só que acontece por semana, e o pai não sabe onde está a revista, não sabe onde está, em que lição que está. A gente precisa perguntar, a gente precisa se interessar. Se você não tem tempo para ensinar seus filhos, você deveria ter repensado na questão de ter filhos antes de tê-los. Vocês compreendem isso? É importante, meus irmãos, que os pais tragam os filhos para a EBD, como bem disse a Rauliane, como bem constata o Ministério Infantil. O número de crianças no culto à noite é maior, muito maior do que no momento da EBD. E as crianças estão emburrecendo biblicamente. E geralmente, crianças que não vêm à EBD não têm lição nenhuma feita em casa. Porque o pai que faz a lição em casa faz questão de mandar para a EBD. E a gente precisa prestar muita atenção nisso. Nós precisamos designar tarefas e trabalhos para os filhos. Quer que seu filho, permita-me
o bom português quer que seu filho cresça como um idiota. Não dê nada para ele fazer. Não dê tarefa alguma. Dê tudo na mão dele. Dê tudo que ele pede. Pai, vem cá. Não, vem cá você. Ele precisa saber se mover. E não é vem cá. Pai, o senhor poderia vir aqui, por favor? Você compreende, meus irmãos? É por favor. Poderia. E às vezes a gente precisa arrochar o Adão que tem dentro da criança. O Adão difícil de sair, gente. Tem que crucificar aquele Adão que está ali. Pai, o senhor poderia me ajudar aqui? Sim, meu filho, pois não. Qual pai que não vai atender? Agora vem cá. Vem cá, você fala com o cachorro. Não é verdade? E tem filho que ainda diz para o pai, sai daqui. E tem pai que tolera. Designar trabalhos e tarefas. Ele pode ajudar a arrumar a cama. Ele pode ajudar um pouquinho a secar aquela louça que não quebra, dependendo da idade, tá certo? Ele já pode arrumar a mesa. Vamos arrumar a mesa do café. Agora tira a mesa do café. Não quebra a mão. Aprendi a pregar botão com 8 anos de idade, passar roupa, fazer vinco em calça. Não me quebrou a mão, faço tudo. Faço tudo. Hoje minha esposa que passou a minha camisa, que ela me ama, mas se precisasse eu passava. Compreenda, meus irmãos, que nós precisamos treinar o filho para a vida. E os filhos não podem ganhar tudo na mão. Ainda que se tenha o prazer de dar o melhor para esse filho, ele precisa aprender a desenvolver tarefas, do contrário ele será um idiota. É importante dizer isso. Bem, ensine a fé, repita o evangelho. Filho de crente, como bem disse a Rauliane, não é crentinho. Filho de crente ainda não é crente. Repita o evangelho. Filho, você compreende a iminência do inferno e a necessidade do arrependimento? Repasse o evangelho com essa criança. Compre literaturas. Compre livros para crianças. Leia a palavra de Deus com eles. E aqui, meus irmãos, eu quero concluir com 2 exemplos. Primeiro, o exemplo da família de Recabe. Ninguém conhece Recabe. Pastor Jader estava falando sobre os recabitas. E eu fiquei pensando, Jeremias 35, do 1 ao 8, olha só que coisa interessante. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai, disse o Senhor, à família dos recabitas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das salas, e oferece vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a sua família dos recabitas, e levei a casa do Senhor à sala dos filhos de Anã, filhos de Gigdalias, homem de Deus, a sala que ficava junto à sala dos príncipes, sobre a sala de Maazéias, filho do porteiro Salum. Então coloquei jarras e copos cheios de vinho diante dos membros da família dos recabitas, e disse-lhes, bebei vinho. Mas eles disseram, não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de nosso pai Recabe, ordenou-nos, nem vós, nem vossos filhos, jamais bebereis vinhos. Verso 8, obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos ordenou. Jamais bebemos vinho durante toda a nossa vida, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. O que Deus está dizendo? Jeremias, veja como os recabitas são fiéis àquilo que lhes foi passado de geração em geração. Veja que para eles foi dito, para eles não tomarem vinho. Coloca vinho para eles, vê se eles vão beber. Eles estão treinados a não beberem. Compreende, meus irmãos? Daniel capítulo 1 diz que Daniel chegou na Babilônia e ofereceram a ele o vinho da Babilônia, a comida da Babilônia, e o texto diz, Daniel porém decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel tinha 14 anos quando chegou na Babilônia, treinado.
Por isso, nós temos exemplos como os filhos de Recabe, mas temos exemplos também de crianças que na Bíblia cresceram e o pai não era um cristão, mas a mãe era uma crente. E o texto diz do exemplo de Eunice e de Lloyd. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz: também recordo a fé sincera que há em ti, Timóteo, falando para Timóteo, que primeiro habitou na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. O pai de Timóteo era grego, certamente não crente, mas Eunice pegou firme com o garoto. Pegou firme e Timóteo se tornou um grande pastor. 2 Timóteo capítulo 3, 14 e 15 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo o que tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aplicações finais, eu trago essas aplicações da pastoral que vocês têm aí, que o Ministério Infantil produziu. Primeira aplicação: o problema da alma infantil é o mesmo problema da alma adulta, o pecado que separa de Deus. Crianças têm alma e precisam de salvação em Jesus. Precisamos pregar para as crianças. Segundo lugar, é urgente a evangelização de crianças, porque Deus ama as crianças e seu amor está derramado em seus corações. Precisamos pregar para as crianças. Terceiro lugar, priorizar o ensino bíblico à criança não é um capricho, mas uma tarefa das mais sublimes e imediatas. Não é um capricho que a gente tem, podemos ou não podemos, não. Priorizar o ensino bíblico é uma tarefa das mais sublimes e imediatas da igreja e da família. Último lugar, leamos juntos: se a igreja não entender esta necessidade, estaremos na contramão do Evangelho. Deixai vir a mim os pequeninos, as crianças. Por isso, meus irmãos, nós precisamos cuidar das crianças. Cuidado com a literatura que ela recebe na escola. Mas, compreenda, você não vai conseguir filtrar tudo, mas o Espírito Santo pode fazer isso. Se você ministrar a palavra na sua casa, ensinar o caminho em que deve andar a criança, quando envelhecer, não se desvia dele. É claro que esse caminho de Provérbios não está falando do Evangelho, está falando do caminho de todo homem, mas isso também vale, porque o Evangelho nos ensina a andar no caminho de todo homem, ou seja, o caminho da existência, o caminho que nós precisamos trilhar, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança. Por isso, Igreja de Jesus, todo investimento que nós fizermos nas crianças não é gasto, é investimento para agora e para o futuro. Precisamos sim ter um ministério infantil ainda mais volumoso. Precisamos investir ainda mais nas crianças. Precisamos e estamos pensando em como investir na formação de novos líderes para o ano que vem. Os líderes que já estão, precisamos investir de forma bruta nisso, porque o mundo não está brincando. Uma exposição como a do Santander custa muito dinheiro, e eles pagam. Nós precisamos investir tempo, recurso e oração na vida das crianças, e que o Senhor nos abra a visão como igreja, porque Deus ama as crianças, nós precisamos amá-las também. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.